Deus é bom, Deus é bom, aleluia. Fui convidado para trazer aqui uma mensagem para você e eu amo compartilhar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem colocado no meu coração. E o meu desejo nessa noite é que edifique a sua fé aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que você saia desse lugar diferente, que você saia desse lugar transformado, renovado, com a sua fé edificada. E se isso acontecer, então a palavra cumpriu o seu objetivo, porque o objetivo da pregação é gerar fé no coração de quem ouve, amém? E é por isso que nós estamos aqui anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Antes de mais nada, eu queria fazer uma breve oração com você. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por mais esse encontro. E nós estamos aqui para compartilharmos da Tua palavra. Que ela possa, assim como ela mesmo diz, que não volta vazia, sem antes cumprir todo o propósito para o qual ela foi designada. Que isso possa acontecer também nessa noite, que os nossos corações se tornem nessa hora terra fértil, Pai, para que a Tua palavra possa, uma vez plantada, germinar e dar muito fruto. Assim nós choramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema, vos aliviarei. Tantas mensagens a gente tem escutado aqui que tem abençoado a nossa vida demais. O Setembro Amarelo é uma campanha que a igreja abraçou e todo ano a gente tem feito. E esse ano ela se intensificou, porque normalmente a gente deixava para o último domingo de setembro. E nesse ano o nosso pastor sentiu no coração de fazer todo o mês de setembro voltado para a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, como a Simone falou tão bem aqui. A Simone, que é especialista no assunto, ela é uma psicóloga, então eu nem vou me aventurar por essa área, tá, Simone? Porque eu não sou especialista no assunto, mas ela trouxe dados importantes aqui, e uma coisa muito importante, uma coisa que eu li, é que tem muita gente que fica na dúvida se simplesmente está triste ou se está deprimido, né? Se está apresentando um quadro de depressão. E eu achei interessante que dizia que você consegue distinguir isso, porque a tristeza ela tem um motivo conhecido. Então, se você lembra de alguma coisa que aconteceu e aí aquela tristeza ela fica profunda, é porque é uma tristeza. Agora, se você não vê motivo algum, mas ainda assim você está triste, então isso você tem que ficar alerta. Porque se você não tem um motivo e ainda assim aquela tristeza profunda está te acompanhando diariamente, então pode ser que você esteja num quadro de depressão. E aí procure ajuda profissional, como você foi orientado, né? Esse preconceito, né, com os psiquiatras, que o pessoal acha que psiquiatra só trata de maluco. Gente, pelo amor de Deus, nada disso. O psiquiatra ele vai tratar de tudo relacionado ao seu cérebro, à sua mente, ao funcionamento, à organização dos seus pensamentos, né? Então, não tem problema nenhum você ir ao psiquiatra, joga por terra esse preconceito aí, e, se for o caso, procure, porque depressão é uma enfermidade, é uma doença. Depressão, como ela falou, não é besteira, não é frescura, não é falta de um banheiro para lavar, como já ouvi alguns falarem. Não é, gente. Depressão é uma enfermidade. E sobre enfermidades, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Como que o cristão pode encarar uma enfermidade? O que a gente vê sobre enfermidades à luz da Bíblia, né? E eu gostaria que a gente olhasse um pouquinho para a história do cristianismo, para a gente começar a falar sobre isso. Às vezes a gente não lembra disso também, mas o cristianismo, ele advém do judaísmo, né? Se você pegar lá o Antigo Testamento,
os judeus, até hoje, eles seguem a Torá, que é o que a gente chama de Pentateuco, os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. E no Pentateuco, né, na Torá, quando você consegue entender o enredo que está sendo passado ali, então você consegue compreender toda a profecia, ou seja, toda a Bíblia, todas as Escrituras, né? Quando você olha, por exemplo, lá no Éden, no capítulo 3, que o homem come do fruto que Deus tinha falado para ele não comer. Então Deus vem e faz uma promessa de que da descendência da mulher viria um que a serpente daria uma picada no seu calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, com essa promessa, você imagina, cada filho homem que nascia poderia ser o filho da promessa. Então você imagina a importância para uma mulher de não só ter um filho, mas de ter um filho homem naquela sociedade, naquela condição, onde se aguardava um que esmagaria a cabeça da serpente, né? E se você continua seguindo, Deus então, ele forma um povo a partir de um homem que se chamava Abrão e passou a se chamar Abraão, pai de multidões. Ele forma um povo a partir de Abraão, que seria daquele povo que viria o Messias esperado, que viria esse que esmagaria a cabeça da serpente. Então você imagina, para as mulheres desse povo, né, quando engravidavam, elas tinham uma expectativa: será que o meu filho vai ser o escolhido, o ungido, aquele que virá para esmagar a cabeça da serpente? E então, ao longo dessa espera, alguns profetas surgiram no meio do caminho que começaram a profetizar a respeito desse Messias. Começaram a profetizar a respeito desse homem que nasceria da mulher e que seria aquele que iria ser o salvador da humanidade. Através dele, a salvação entraria no mundo, porque até então não tinha jeito para o pecado. Até o sacrifício de animais, ele não tinha poder de remover pecado, ele encobria o pecado durante um tempo. Mas, passado um tempo, tinha que se sacrificar um novo animal. Por quê? Porque precisava encobrir o pecado do povo de novo. Mas, com esse Salvador que viria, não seria mais necessário isso, porque o sangue dele seria vertido, vez por todas, um sacrifício perfeito. Então, se esperava. E alguns profetas começaram a falar algumas coisas a respeito desse Messias, como, por exemplo, o profeta Isaías. Eu vou pedir para projetar ali, Isaías 35, versículo 5, para a gente ler e ver o que... Isaías foi o profeta que mais falou a respeito do Messias, se eu não me engano, né? E ali no capítulo 35, olha lá, no verso 5, ele diz assim, falando a respeito da vinda do Messias, ele fala: então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Pode colocar o 6 também. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto e muitos riachos da estepe. Então, o que ele está dizendo ali? Ele está falando, olha, quando esse Messias vier, ele vai começar a curar cegos, de nascença. Ele vai fazer coxos andarem. Ele vai fazer surdos ouvirem e mudos começarão a cantar. Então, o profeta profetiza isso, e as pessoas que já estavam aguardando a chegada de um Messias, elas agora têm um outro ponto de referência. Olha, a gente vai saber quando esse Messias chegar, porque ele vai fazer coisas que a gente nunca viu. Ele vai fazer cego enxergar, coxo andar, surdo ouvir, mudo cantar. Imagina como é que vai ser isso.
Então o povo começa a ficar na expectativa. Olha, tem alguém fazendo milagre aí? Ouviram que aconteceu um milagre? Aí o profeta Eliseu foi lá e fez um milagre e eles estão, será que ele é o Messias? Não, mas ainda não alcançou todas as profecias que tem a respeito do Messias. Né? Existia todo um aparato para avaliar se alguém era o Messias ou não, porque muitos falsos Messias vieram antes de Jesus. Mas eles diziam, não, tem que preencher todos os requisitos. Ele tem que cobrir todas essas profecias que foram profetizadas a respeito do Messias. Então, o Messias vem, Jesus. Jesus começa a curar enfermos, Jesus começa a expulsar demônios, Jesus começa a fazer coisas que não é surpreendente que uma multidão seguisse. Porque quando se começa a falar que alguém está fazendo o cego enxergar, as pessoas estão pensando, será que agora é o Messias? Quando se fala que alguém fez o coxo andar, as pessoas, é ele. Já cobriu duas profecias. Quando se fala que alguém fez o surdo ouvir, que alguém fez o mudo falar, as pessoas estavam, uau, é ele. O que as gerações aguardavam. Séculos e séculos e séculos passaram. E será que nós estamos diante dele? E aí, João Batista, que havia sido preso, ele envia 2 discípulos até Jesus para perguntar, Jesus, o João está perguntando lá, se você é aquele que haveria de vir mesmo, ou se a gente tem que aguardar outro. Vamos ler isso aí? Projeta, por favor, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1. Mateus 11, 1. Diz assim, havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? Olha o que Jesus respondeu. Disse-lhes, ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Jesus estava dizendo, tudo o que estava profetizado a respeito do Messias está sendo cumprido. Então avisa João, em outras palavras, que não tem que aguardar outro. Sou eu o Messias que havia de vir. E aí a gente se pergunta, mas por que esses sinais? Por que as curas seriam sinais do Messias? E eu, refletindo um pouco nas Escrituras, eu percebi que, na verdade, quando Jesus curava alguém, o que Jesus estava fazendo era manifestar o reino de Deus. Porque quando ele começa a pregar, na verdade, quando João Batista começa a anunciar antes de Jesus, né? João Batista veio anunciar antes, e ele falou, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí Jesus, quando começa a pregar, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E onde estava chegando esse reino de Deus? Através dele, o Messias, que veio do Pai e trouxe o reino de Deus até nós. Você pode dizer um amém? Amém. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido essa mensagem aí para vocês? Essa história que eu estou contando está fazendo sentido? Então vamos lá, vamos continuar. Então,
Jesus, ele começa a manifestar o reino de Deus. E nessa manifestação do reino de Deus, os demônios que possuem uma pessoa, eles têm que bater em retirada. Por quê? Porque no reino de Deus não há demônio, irmãos. E as enfermidades que estão acometendo pessoas, elas têm que cair por terra. Por quê? Porque no reino de Deus não há enfermidade. Você está entendendo isso? Quando Nabucodonosor teve um sonho, ele sonhou com uma estátua muito grande. E essa estátua ela era dividida em materiais diferentes. Ela tinha uma cabeça de ouro, um tórax de prata, um abdômen de bronze, as pernas eram de ferro, e quando chegava nos pés, era um ferro misturado com barro. E isso falava dos impérios mundiais que viriam a partir da Babilônia. E se você contar, bate certinho. O Império Babilônico, e depois veio o Império Medo-Persa, e depois o Império Grego, e depois o Império Romano, e bate certinho, irmãos. E quando você vai ver o pé misturado barro com ferro, você vai ver que é o Império Romano, mas que ele aproveitou a cultura do grego. Então era chamado de helenismo, né? Era o Império Romano, o exército de Roma dominava, mas a cultura era a cultura grega, porque era muito mais rica, né? Então eles aproveitaram a cultura grega, era chamado de helenismo, não é isso, Cadu? Nosso professor de história, Cadu, aqui, que inclusive faz vários vídeos informativos muito legais, né, Cadu? Só seguir no Instagram lá. Então, quando você analisa, é impressionante a perfeição com que bate certinho, irmãos. Só que no sonho dele o que acontecia? Essa estátua estava lá, mas se soltava de um morro uma pedra enorme e dava contra o pé dessa estátua. E depois essa pedra ia crescendo e se tornava um grande monte que cobria toda a terra. E aí é que está a beleza da coisa. Quando o Império de Roma, que bate nos pés da estátua, né? Os pés da estátua do Império de Roma, quando o Império de Roma está lá no seu auge, quem aparece? A rocha. Quem é a rocha? É Jesus, irmãos. E essa rocha, ela dá contra o pé da estátua, ela dá contra o Império Romano, ela vem de uma forma que eles não conseguem impedir Jesus de cumprir o seu propósito. Satanás tenta, ele fala, eu vou matar, mas o propósito dele era morrer. Até o diabo trabalhou para o propósito de Jesus se cumprir. E aí, essa pedra dá contra os pés da estátua. Só que não para ali, diz que essa pedra começa a crescer e se torna um grande monte. Olha só, foi um sonho de Nabucodonosor. Olha para quem Deus revelou isso. Olha só, a pedra começa a crescer e se torna um grande monte que cobre toda a terra. E aí eu vejo Jesus fazendo, sabe o quê? Ele vem como a rocha, mas depois ele dá uma grande comissão para a igreja. Ide, pregai o evangelho até onde? Até os confins da terra. Sabe onde é que são os confins da terra? Bangu, Rua da Chita. Rua da Chita, nós fomos alcançados por causa da grande comissão. Nós fomos alcançados porque Jesus não encerrou o ministério dele ali, mas Jesus comissionou os seus discípulos a anunciarem as boas novas do reino de Deus. Então, essa grande montanha que se torna aquela pedra, na verdade, ela é o reino de Deus sobre a terra. Irmãos, pensa comigo. Se essa grande montanha é o reino de Deus sobre a terra, se Jesus é a rocha, ele comissionou os seus discípulos, e os seus discípulos pregaram
e pessoas foram crendo e aceitando a Jesus como seu único, suficiente Salvador, e essas pessoas que aceitavam também pregavam, e outras pessoas iam crendo, e chegou até nós. Então, onde está o reino de Deus sobre a terra? Quem se arrisca? Em nós, a Igreja do Senhor Jesus. Em nós está o reino de Deus sobre a terra. Mas, se quando Jesus curava um enfermo, ele estava manifestando o reino de Deus, e a enfermidade tinha que ir embora, por que vai ser diferente com a igreja? Se a igreja é o reino de Deus hoje sobre a terra. Se quando Jesus expulsava um demônio tinha que ir embora, porque ali ele estava manifestando o reino de Deus. Por que vai ser diferente com a igreja? Irmãos, o intuito da pregação é gerar fé no coração de quem ouve. Eu falei isso para você aqui quando eu estava iniciando. E olha que interessante, Jesus comissiona os discípulos a quê? A pregarem. Por quê? A pregação gera fé, e a fé é o único meio que nós temos de receber qualquer coisa de Deus. Tudo que Deus nos dá é pela graça, e nós recebemos pela fé. Então o intuito era, preguem, porque a pregação vai gerar fé. E uma vez que gerar fé, essas pessoas estarão aptas a receberem tudo aquilo que Deus tem para dar. Vocês estão entendendo isso? Estão entendendo que hoje eu vim aqui com o intuito de gerar fé no seu coração, mas não só para você sair daqui cheio de fé, não só para você sair daqui mais animado, não só para você sair daqui mais para cima, mas é para que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para dar para você hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem e para o resto da sua vida. Tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Por isso, voltando a falar da enfermidade, as enfermidades não têm legalidade para se manifestarem na igreja, porque a igreja é o reino de Deus sobre a terra. Você está entendendo isso? Uma vez que você entendeu isso, agora você precisa dizer para você mesmo: se eu estou enfermo, essa enfermidade está ilegalmente em mim. Com a autoridade de Jesus e no nome de Jesus, eu ordenarei e ela vai sair. Aleluia. Você pode dar um aplauso para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O ser humano, Deus o fez assim. Ele é espírito, tem uma alma e habita num corpo. Então Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito é recriado. Ou seja, um espírito que estava morto passa a ser vivo novamente. Um espírito que não tinha conexão com o Pai, não tinha conexão com Deus, passa a ter conexão com Deus novamente, e a vida passa a fluir novamente no seu espírito, no meu espírito. A gente consegue entender com mais facilidade uma enfermidade no corpo. Vai lá, faz um exame, muitas vezes é de imagem, você consegue ver lá alguma coisa, um exame de sangue, e a gente vai lá e vai repreender, e vai tomar medicamento, e vai fazer tudo o que for preciso. Mas muita gente não consegue entender uma enfermidade na alma, uma enfermidade na mente. Gente, é uma doença, como outra qualquer. A mente também adoece.
E da mesma forma que Jesus cura o cego, o surdo, o coxo, o mudo, o leproso, Jesus cura o depressivo. Jesus cura também o ansioso. Jesus cura também o esquizofrênico. Para Jesus não tem dificuldade, irmãos. A palavra diz: será que existe algo demasiadamente difícil para Deus? A resposta é: não. É uma pergunta retórica. Quem está fazendo a pergunta já sabe a resposta. E nós precisamos entender isso, que Deus, Ele quer a plena saúde do meu e do seu ser, espírito, alma e corpo, que se preservem irrepreensíveis até o dia da volta de Cristo Jesus. Então talvez o teu corpo esteja saudável, talvez o teu espírito esteja saudável, mas pode ser que a sua mente esteja enferma. E se um aspecto do nosso ser não está 100%, então o nosso ser não está 100%. E Jesus veio e Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é vida em abundância? Todos os aspectos do nosso ser em plena saúde. O nosso espírito recriado, uma mente renovada e um corpo saudável. Amém? Deus colocou no meu coração, e eu levei essa proposta, esse desafio para o pastor Renato, e ele topou, da gente fazer uma unção com óleo. Você topa comigo fazer uma unção com óleo hoje? A palavra diz: ungir o enfermo com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. E é tomando posse dessa palavra que nós vamos fazer uma unção com óleo hoje. Em nome de Jesus, você já entendeu que essa enfermidade, se é o seu caso de estar enfermo, ela não tem legalidade sobre você, ela não tem legalidade na sua vida. Se algum demônio está te oprimindo, ele não tem legalidade para fazer isso na sua vida. E em nome de Jesus nós vamos repreendê-lo, em nome de Jesus nós vamos lançar por terra toda e qualquer enfermidade. E você vai sair daqui curado, liberto, transformado, renovado, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Você pode dar um lindo aplauso a Ele? Vamos ver aqui como é que o pastor vai organizar para a gente fazer a unção com óleo. Pode ser. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Se você conhece, cante. Em seu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. Em seu nome os cegos veem.
Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de... Creia nisso, creia nisso. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme, toda armadilha do inferno caindo por terra em nome de Jesus. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Jesus, o teu nome tem todo o poder, porque todo o poder te foi dado no céu, na terra, debaixo da terra. Não há nenhum nome acima do teu, Jesus. E é nesse nome que nós estamos orando, é nesse nome que nós estamos intercedendo, é nesse nome que nós estamos ministrando nesse lugar. Por isso nós cremos que começaremos a ver os milagres acontecendo, porque o Senhor disse: esses sinais acompanharão aqueles que creem. E aqui nós temos uma multidão que crê, e aqui nós temos pessoas que não só creem, mas tomam posse disso, tomam posse dessa autoridade e ministram no nome de Jesus. Enfermidades batam em retirada agora em nome de Jesus. Todo espírito contrário ao Espírito de Deus, espíritos de enfermidade, espíritos de prostração, em nome de Jesus, nós te repreendemos nessa noite. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam.
cegos ver. Em seu nome, tem morto ressuscitando essa noite, aleluia. Você que estava espiritualmente morto, o Espírito Santo coloca no meu coração uma palavra para você. Quando Deus chamou o profeta Ezequiel, Ele levou o profeta Ezequiel a um vale onde só tinha morte, onde só tinha ossos secos. E o próprio Deus faz uma pergunta a Ezequiel: Ezequiel, podem esses ossos voltarem a viver? Deus sabia que Ele tinha o poder de fazer viver, mas Ele queria saber se o profeta acreditava que ele podia fazer aqueles ossos reviverem. E o Espírito Santo está perguntando para você hoje, está vendo o teu estado hoje? Você acredita que eu posso te tirar desse lamaçal? Você acredita que eu posso te fazer ressuscitar? Podem esses ossos voltar a viver? O que você decide responder para Ele hoje? Você quer sair desse lugar da mesma forma que você entrou? Ou você quer sair desse lugar com a certeza da sua salvação? Você quer sair desse lugar da mesma forma e viver de novo uma vida tacanha? Ou você quer prosperar em Deus e viver uma vida de plena felicidade, uma vida de abundância, uma vida de saúde? Agora é você e Deus, irmãos. Agora é você e Deus. Se você estava morto, responde para Deus se você crê que Ele pode trazer vida novamente, porque é isso que Ele quer fazer na tua vida hoje. É isso que Ele quer fazer na tua vida hoje. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Oh. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem.
você fala em línguas, começa a falar em línguas. Enche esse lugar com a tua adoração, com o teu louvor. Começa a encher esse lugar, começa a encher esse lugar. Se não há expressão, não há louvor. Se não há expressão, não há adoração. Oh, abra a boca, libere palavras de louvor a Ele. Começa a encher essa casa, assim como a fumaça enchia o tabernáculo. Assim como a fumaça enchia o tabernáculo, encha esse lugar com o teu louvor. Encha esse lugar com o teu louvor. Enche esse lugar com o teu louvor. Romanassa Karamanache Reda Manassa Aranaea. Santo, santo, santo. Oh, seja louvado e engrandecido através dos nossos louvores, através das nossas orações. Tu és santo e poderoso. Choramanassa Karamanache. Shikaramanassa Aranamanache. Irmãos, eu sinto do Espírito Santo que tem pessoas que não conseguem mais abrir a boca para louvar ao Senhor, porque o altar do seu coração está em ruínas. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, escuta isso. Quando Elias desafiou os profetas de Baal, quando chegou na hora dele oferecer o sacrifício, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar que estava em ruínas. Hoje o altar é o meu e o seu coração. Não existe lugar mais propício, não existe uma oportunidade melhor para você restaurar esse altar do que esse momento que nós estamos vivendo aqui. Eu não sei se você já entendeu o que está acontecendo aqui, irmãos. Eu não sei. Mas esse é um ambiente profético. Talvez palavras que você libere hoje aqui vão definir o seu futuro. Talvez decisões que você tome nesse momento agora vão definir os próximos anos da sua vida. Mas a decisão mais importante que você pode tomar nesse momento é restaurar o altar do seu coração. Porque com o altar restaurado, Elias não precisou fazer nada do que os profetas de Baal fizeram. Ele simplesmente pediu: Pai, envia fogo. E o fogo desceu e consumiu o sacrifício. Com o altar restaurado, você não precisa se esforçar muito. Você não precisa gastar energia à toa. Talvez você esteja falando: os últimos anos da minha vida foi como se eu estivesse rodando em círculos. Eu caminho e parece que eu não saio do lugar. É porque você está indo na sua própria força. É porque você está fazendo como os profetas de Baal, se retaliando, dançando. Tudo que você precisa é restaurar o altar no seu coração. Tudo que você precisa é colocar a sua vontade como sacrifício e falar: Senhor, que o teu fogo agora venha e consuma, porque eu não quero mais viver pela minha vontade, eu quero viver pela tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Choramana sakaramanache.
Tem muito tempo que você não chora na presença do Senhor. Esse é o momento. Derrama as suas lágrimas diante dele. Oh, Jesus. Romana Sacaramanachela. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor, Jesus, do que a tua presença. Não há nada melhor do que olhar nos teus olhos. Não há nada melhor do que poder te abraçar, Jesus. Não há nada melhor do que ter comunhão e relacionamento contigo. Não há nada melhor, não há nada melhor. Não há outro lugar onde nós queremos estar. Não há outro lugar para onde nós possamos ir, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Alívio só no Senhor. Nós encontramos descanso em Ti. Oh, Jesus. Toda a terra. Existe um ambiente de adoração ininterrupta no céu, irmãos. Momentos como esses que nós estamos vivendo aqui no céu não são momentos, são cotidiano. O Senhor emanando a sua glória a partir do seu trono. E todos aqueles que estão ao redor do trono se prostrando diante dele, lançando as suas coroas e dizendo: Santo. Quando eles dizem santo, eles estão dizendo: eu nunca vi algo assim antes. Quando eles dizem santo, eles estão dizendo: o que é isso que eu estou vendo? Não existe outro como Ele. Ele é separado. Não existe nada igual. Não existe nada igual. Esse é o verdadeiro louvor. Louvar não é simplesmente levantar a mão e abrir a sua boca e cantar uma música. Mas é o que você está vendo que está te fazendo levantar a mão em forma de rendição. É o que você está observando que está te fazendo se prostrar diante dele, se lançar. É o que você está vendo que está fazendo você renunciar à sua vontade e falar: não, eu vou segui-lo. Chora, manassa, caramanachê.